Olá galera, tudo bom? Vou contar pra vocês a rotina que eu tinha, tá? Trabalhando no SUS. Peço até desculpa a vocês se vocês estiverem ouvindo um barulho aí. Meu esposo tá assistindo ali um filme, a Dani assistindo os vídeos dela. Mas vamos lá. Lá no postinho, eu falo postinho não é na questão de querer ofender, não, porque tem muitas pessoas que levam muito ao pé da letra, né? Essa palavra postinho e chega a essas pessoas como ofensa, só que nada a ver. Só que o postinho, gente, ele é conhecido como ESF, é Estratégia Saúde da Família. Para você que não sabe, o que acontece? Essa unidade próxima à sua casa, o famoso postinho, eles têm um acompanhamento familiar. Então você vai observar que vai agentes na sua casa, tipo, agente da dengue para fazer ali a vistoria no seu quintal, vai também o pessoal da saúde para fazer ali o acompanhamento, ver se você está indo realizar consultas, se você está indo, como que foi o seu atendimento, esses detalhes, sabe? Então se aparecer alguém na sua casa uniformizado, pode ter certeza que é o agente próximo da sua casa. E esse pessoal é de extrema importância para nós que trabalhamos ali na área da odontologia. Por quê? Porque através deles, eles conseguem levar a informação para as famílias. Exemplo, um agente ali da saúde, né, ele tá ali fazendo o levantamento de quantidade de famílias próxima à unidade, porque a gente precisa também bater uma meta, tem todo um sistema aí, sabe? E o que acontece? Só um minutinho, gente, por favor. Amor, fecha a porta aí, por favor. Tá vendo barulho aqui? Aí o que acontece? Essas pessoas, elas entram nas casas e fazem ali o levantamento, levam a informação, olha, tal dia a doutora, a médica vai estar fazendo ali as consultas, então é importante você ir, ver como está a questão da sua saúde, fazer o check-up anual. Esses agentes, galera, eles meio que levam a informação até as famílias, certo? Então eles vão dizer, olha, na unidade tal dia vai ter o atendimento odontológico, porque na unidade a qual eu trabalhava, toda segunda-feira, 1 hora, a gente abria a agenda para fazer a avaliação. Então, exemplo, eram distribuídas 10 senhas. Só que você para pensar, tinha pessoas que vinham distante. Então, se a unidade abria 1 hora, meio-dia já tinha pessoas na porta. Era desse jeito. Tinha vezes que eu saía para almoçar 11 horas, já tinha gente chegando. E o que eu percebia? Que muitas vezes eu abria as portas e tinha mais de 10 pessoas. Porque o que acontecia? Era 10 pessoas para fazer a avaliação, mais o atendimento do dia e mais urgência. Então, meio que sobrecarregava. Então, qual foi a estratégia que a gente teve? Inclusive você que trabalha no SUS. Se você não usa essa estratégia, fica ligada nas dicas que eu vou passar para você. A gente fez um cartaz que todas as vezes que a gente fechava a porta para o almoço, a gente deixava a informação, toda segunda-feira. A gente deixava a informação que a partir das 13 horas iríamos dar início às avaliações, só que era somente 10 senhas. E que se ultrapassasse essa quantidade de pessoas, teriam que retornar na próxima segunda-feira. Então, quando a pessoa chegava e via, já tem 10 pessoas na fila, o que ela fazia? Ela não ficava esperando. Porque não tem como, gente. O SUS era uma coisa assim muito limitada, a quantidade de produtos, instrumentais. Então, tipo assim, era tudo regrado, sabe? E se você não tivesse esse jogo de cintura, o que ia acontecer? As pessoas, elas não tinham uma certa empatia com a gente que trabalhava no SUS. Elas iam lá na secretaria, elas reclamavam. Tinha gente que ia nas rádios, galera. Cada situação, que quem trabalha no SUS vai concordar comigo. Gente, cada situação que a gente passava que era só Jesus na causa. Então, essa atitude de você colocar cartazes, né, espalhado pela unidade, te ajuda demais. Exemplo, lá onde eu trabalhava, tinha a parte da médica e a parte odontológica. Eu colocava no mural da parte médica, né, colocava lá horário do atendimento odontológico, segunda a sexta, horário de urgência, das 7 às 8, das 13 às 14. Então, tipo assim, o público que estava ali próximo a nós, eles eram meio que ensinados, né, a como que era ali o jogo de cintura da unidade, entendeu? Como que era a questão do atendimento. Então, isso fazia com que a gente evitasse muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Porque no SUS, galera, você vai observar que não vai apenas pessoas carentes, pessoas, né, com situações que só Jesus na causa, não. Pode ir uma pessoa bem-sucedida, porque é um direito dela também, de receber atendimento no SUS. E no SUS a gente não pode fazer acepção de pessoas. Quem chegar ali pode ser um mendigo, pode ser uma pessoa um traficante que está preso, está sentindo dor, ele vai ser atendido ali, entendeu? Então, você vai ter que ter ali o seu estado emocional, digamos que blindado. Outro ponto aqui para vocês pegarem, você que deseja trabalhar no SUS, é muito importante, sabe, você fazer um acompanhamento assim com psicólogo, porque é tanta realidade que você se depara, você pode observar que pode acontecer de você encontrar crianças, né, com a língua mutilada, pode acontecer de você encontrar sinais da criança passar, né, por aquela situação de abuso. Então não é fácil, não é fácil. Então fica até aqui o meu conselho pra você, que você possa, assim, sabe, fazer esse acompanhamento com o psicólogo, sabe? Pra você se respaldar e pra você meio que não se entregar, digamos que Enfim, gente, vocês estão me entendendo mais ou menos, né? E principalmente quem é mãe. Quem é mãe, você pode se deparar com uma cena assim de você ver uma criança com a boca toda detonada de cárie, sabe? E às vezes a gente não pode nem julgar os pais. Por quê? Porque falta informação pra eles. Sabia disso? Às vezes a gente se depara assim com situações e a gente pensa assim, nossa, mas a mãe não tem coragem de escovar os dentes da criança.
Ela não sabe. Às vezes até os dentes dela tá pior do que o da própria criança. Já aconteceu da gente ver uma família, uma mãe, acho que era 3 ou era 4 filhos, eles dividiam a escova de dente. E aí, nessa hora, a gente sempre, né, com o nosso jeitinho, a gente dava um jeito de comprar escovas, creme dental, às vezes pegava também na secretaria, né? Tipo assim, pessoal do CIOSP, sabe, que ganha muita pasta, ganha muito creme dental. Fica até a dica pra vocês, não deixem, né, os seus creme dentais aí se perder a questão da validade. Vai a uma unidade mais próxima da sua casa, ofereça, porque tem famílias que necessitam, né? Mas agora vamos para a parte principal da live, que é falar pra vocês como que era a minha rotina. Galera, vocês vão observar que, tipo assim, falando, parece que no SUS é um sonho de consumo de toda a ASB e TSB. Mas é possível também viver essa realidade no particular. Basta você ter uma atenção, assim, na hora que você estiver ali no momento de entrevista. Eu vejo que tem muita gente que erra feio numa entrevista, sabe? Ela tá ali diante do dentista, o dentista tá falando o que vai precisar que ela faça, isso, aquilo. Só que a pessoa, ela não se impõe, assim, sabe? Ela não se posiciona, sabe? Em falar assim, exemplo. O dentista vai falar assim pra você, olha, eu preciso de uma pessoa que ela possa, assim, estar me auxiliando, que ela venha dominar os bastidores de um consultório, que ela possa ir pro correio, entregar, fazer as entregas, fazer isso, fazer aquilo, tem que ir na lotérica e tal. Eu penso da seguinte forma, se eu tô precisando do emprego, beleza, e o salário foi bom, eu aceito, mas eu deixo ele ciente que a minha prioridade vai ser o quê? Vai ser as funções que estão ligadas à minha profissão. Exemplo, entre lavar uma pilha de instrumentais odontológicos que foram utilizados e ir na lotérica pagar uma conta para ele, sempre eu irei priorizar o quê? Os instrumentais. A conta dele, ou ele espera, ou ele que corra atrás para pagar. Por quê? Porque eu sei que se eu não lavar os instrumentais odontológicos, o que vai acontecer? Vai chegar na hora do atendimento, eu não vou ter instrumental ali à disposição dele e vai ser uma dor de cabeça. Então, vocês vão observar que eu vou falar algumas coisas aqui que são realidades que você vive no particular. E que se você está se sentindo sobrecarregado, tá na hora de você ter ali a questão da gestão do tempo. Inclusive, eu até comentei com vocês que toda quinta-feira eu vou estar trazendo um novo e-book lançamento ou um e-book que eu tenho assim já disponível para vocês. Os meus e-books são nos valores de R$ 29,90, só que toda quinta-feira você vai pegar numa mega promoção de R$ 9,90. Inclusive hoje o e-book que foi o mais vendido, gente. Agarre essa oportunidade, que é o checklist e rotina de ASBs e TSBs. Eu tenho ali um passo a passo para vocês, do que você deve fazer, não pode esquecer durante o dia. A questão de como fazer a limpeza e desinfecção da sala. Tem ali uma etapa, você não pode pular etapas, porque senão existe a possibilidade de você deixar a desejar. Agora vamos lá, quando eu trabalhava no postinho, falar assim de uma forma para vocês entenderem, o que acontecia? Quando eu chegava, eu tinha que bater o ponto. Gente, isso era muito estressante. Por quê? Porque não era só o pessoal da odontologia, como eu falei pra vocês, era uma unidade que tinha os agentes, que tinha a médica, que tinha enfermeiro, que tinha o técnico de enfermagem, então era aquela loucura. E eu sempre gostava de chegar, tipo assim, antecipado, pra não enfrentar aquela fila. Então eu batia ali o ponto, né, batia meu dedinho, aí registrava a minha entrada. Gente, quando aquele negócio travava, vocês não estão entendendo não. Era só Jesus na causa, mas sabe o que eu fazia? Eu não ficava perdendo tempo não. Anotava lá numa folhinha o horário que eu saí, o horário que eu entrei e vida que segue. Chegava lá na minha sala, abria as janelas, né, tem as janelas e tal, ligava o ar-condicionado pra dar aquela ventilada, porque querendo ou não ficava muito abafado. Então, tipo assim, era como o dentista falava, né, a gente tinha que ligar o ar-condicionado pra tirar aquele mau cheiro da sala, enfim, era loucura, gente. Aí tá, depois que eu fazia esse processo, né, o povo vai até rir de mim, né, tipo assim, que lógica que tem isso, né, pra ligar o ar-condicionado e abrir as janelas, mas digamos que era, tipo assim, o ar-condicionado aqui e a janela aqui, então ele meio que jogava, sabe, o ar lá pra fora, e depois eu vinha e fechava a janela. Vou falar explicadinho aqui pra vocês me entenderem. Beleza, feito isso, eu já ia pra minha outra salinha, onde tinha o compressor e a autoclave. Eu fechava a válvula do compressor e ligava ele. Por quê? Um dia antes, sempre quando eu desligava o compressor, eu abria a válvula para aquela água sair. Isso é o drenar compressor. Se você não faz isso, você tem que ter tem que ter isso na sua lista de rotina, o que você não pode deixar de fazer. Dani, mas é loucura, eu não consigo fazer isso todo dia. Beleza, intercala, um dia sim, outro não. Porque o que acontece se você não drenar o compressor? Não tem a tríplice? A tríplice é aquela mangueirinha que solta ar e solta água. É o que mais o dentista usa. Quando o compressor ele não é drenado, ele acumula água. Então a água, ela volta para a mangueira. E aí quando ele está ligando a questão do ar, o que vai sair junto? Água. Então vocês imaginem, ele está fazendo ali um procedimento de restauração de resina, tá ali na parte do adesivo. Se ele joga o ar e sai água, qual é a possibilidade dessa resina continuar na boca do paciente, no dente do paciente? Provavelmente vai cair, então não pode, você precisa ficar atento. Existem alguns equipamentos odontológicos que a equipe auxiliar é responsável, e uma deles é o compressor. Então crie o hábito, coloque aí no seu checklist. Aí eu drenava, ligava, né, fechava ali o compressor, ligava ele e ia para autoclave. Nisso, a galera da emergência, gente, da urgência na realidade, já ia chegando. Quem eram essas pessoas? Pessoas que passaram a madrugada com dor de dente, pessoas que estavam ali com siso inflamado, enfim, pessoas daquele jeito.
A SB Carioca tá falando que é só uma vez por semana. É o que acontece, Joyce. Tem clínicas que tem muito atendimento. Tipo, são vários dentistas atendendo, certo? Então, meio que não para. Aí o técnico, ele me orientou a fazer uma vez, ou sempre no final do dia, porque tinha muito atendimento. Agora, se era uma clínica assim meio que parada, essas coisas, aí ele sempre orientava. Um dia sim, outro não. E se você observar, toda vez no final do dia, quando eu ia drenar o compressor, gente, era inacreditável a quantidade de água que saía. Aí voltando, e lá sempre chegava o pessoal da urgência. Então, o que tinha? Aqueles pacientes, enquanto eles se organizavam na recepção, e nesse momento a dentista ainda não estava ali, eu tinha que correr. Então, eu ligava a autoclave, eu já deixava tudo certinho, os instrumentais já embalado lá no grau cirúrgico, com a data do dia seguinte, porque eu chegando, eu já ia ligar a autoclave, vocês estão me entendendo, né? Um dia antes, eu lavava os instrumentais, embalava, selava tudo bonitinho, porque com essa missão de lavar os instrumentais, um dia antes, eu sempre lavava por volta das 4h30, e a autoclave levava em torno de 30 a 40 minutos para liberar. Então, eu não podia deixar a autoclave operando, porque eu tinha que abrir, né, a autoclave, desligar o aparelho. Então, eu sempre fazia no dia seguinte. Assim que eu chegava, deixava lá, só deixava a questão da água destilada para colocar no dia. Porque você não pode deixar um dia antes, tá, galera? Eu vi em alguma live, não lembro agora quem foi que fez, falando sobre essa questão da água destilada. E que não pode deixar na autoclave um dia antes pro outro, porque acho que perde um pouco das propriedades e também diminui por evaporar, enfim. Então, tem que ser certinho. No dia, na hora que você for ligar a autoclave, você lembra de colocar a água lá. Ok, aí nisso, feito isso, eu não podia esquecer isso de jeito nenhum. Porque se eu esquecesse esse detalhe, poderia me travar. Então, existem situações, galera, que você não pode esquecer. Você tem que listar como prioridade. O que você deve fazer assim que chega em um consultório odontológico? O que não pode ser esquecido? Isso é prioridade. Então, você vai fazendo. Aí, eu voltava para outra sala e nisso já tinha lá os pacientes. E vale lembrar, galera, que assim, eu vejo que tem muita gente que tem essa certa dificuldade em entender o que é urgência, o que é emergência. Então, para vocês entenderem, emergência é uma situação que pode levar a vida do paciente a óbito. Ele pode morrer. Exemplo, engasgo. Se tá chegando ali um paciente, uma criança, seja lá que for, tá engasgado, o paciente pode estar tem outra pessoa na cadeira. O dentista tem que parar tudo para socorrer essa pessoa. Isso é uma emergência. Urgência, uma situação de dor, porém insuportável, entendeu? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Pessoal que está trabalhando no SUS, você precisa decorar isso. A diferença entre urgência e emergência. Mas deu para entender bem, né? Voltando. Chegava lá, fazia ali, né, falava com o pessoal, né, via direitinho quem chegou primeiro, fazia como se fosse uma fila. E eu conversava com eles, olha fulano, é sua primeira vez aqui? Se fosse a primeira vez, eu teria que pegar ali a questão do cartão do SUS, comprovante de endereço, fazer a ficha. Se não, eu precisava localizar a ficha desse paciente. Então, fazia essa questão das organizações da ficha. E logo, estaríamos o quê? Atendendo. Gente, chega a ser inexplicável. A primeira semana que eu trabalhei no SUS, eu ficava sem entender como que a gente conseguia oferecer um tratamento de excelência em tão pouco tempo. Sério, era tipo surreal, assim. Porque o dentista, a gente conversava com o paciente, tava aquela questão de atendimento humanizado, sabe? Aquela coisa toda. Fazia ali a restauração, às vezes fazia 2, 3 dentes junto, rapidinho, atendia o paciente. Sério, era muito legal. E tinha esse diferencial do tratamento do dentista com a equipe auxiliar. Eu, no caso, sou ASB. Gente, era tipo assim, sabe aquele... Não tinha soberba, não tinha nada disso. Era tipo assim, bom dia, Danusa, tudo bem? Sabe, coleguismo mesmo. Por quê? Porque a gente tava no mesmo barco. E não era aquela loucura, aquela sobrecarga de estresse, aquela coisa toda. Por quê? Porque quando ele terminava o atendimento, enquanto eu fazia a asepsia da sala, ele preenchia a ficha. Então, tipo assim, ele não tinha aquela questão de dores de cabeça, de assuntos lá fora, de pacientes que estavam devendo, que tinha que ligar para laboratório, que isso e aquilo. Ô, gente, sério, a energia do SUS é totalmente diferente. Você que trabalha no SUS, me fala aí. Eu tô mentindo? Você que já trabalha no particular e no SUS. Limpeza da sala, a gente não tinha que fazer isso. Por quê? Porque tinha uma pessoa responsável pela limpeza. A minha obrigação era a seguinte... Vamos supor que estamos ali atendendo, caiu alguma coisa no chão. Claro, eu, né, para oferecer o melhor pro próximo paciente, eu ia lá, limpava. A questão sempre, os armários, sabe? Uma vez por semana, eu fazia a organização dos armários, limpeza dos armários, a questão dos estoques, levantamento dos produtos, quantidade de instrumentais, entendeu? Então, tipo assim, não era aquela sobrecarga, não era aquele peso, sabe? De, ai, tô atendendo um paciente, já tem outro chegando. Ai, tem que limpar a sala, enquanto você tá limpando a sala, já tem outro paciente entrando. Pelo menos aonde eu trabalhei, galera, não era assim. Não era essa loucura. Tinha os horários certinhos, os pacientes chegavam, né? Às vezes chegava com antecedência, porque tinha que resolver alguma coisa com a médica, pegar uma receita, enfim. Então, tipo assim, era de boas, sabe? É tanto que os mais humildes, galera,
chegava a ser inacreditável, sabe? Eles ficavam assim com o coração tão grato pelo atendimento, que eles, tipo assim, eles queriam nos pagar de alguma forma. Eles levavam banana, eles levavam pamonha, bolo. Gente, quando eles descobriram que eu estava grávida, todo dia, era uma Coca-Cola, era um bolo. Eles, sabe, se sentiam tão bem, sabe, em receber aquele tratamento, que a forma deles, né, tipo, demonstrar assim, nossa, a gratidão deles, parecia que eles tinham. Gente, tinha gente que trabalhava na roça, levava beterraba, levava cenoura, sabe, que eles colhiam na roça. E a gente ficava assim, tão maravilhado, né? Porque você vê no particular. Meu Deus do céu, no particular o povo falta aí torcer nosso pescoço, né? Mas vamos voltar ao assunto. E aí, depois que tinha esse atendimento, e tipo assim, a gente começava isso 7 horas. Quando era 10h30, a gente já tinha atendido as urgências, já tinha atendido os pacientes. O que eu ia fazer? Eu ia lavar os instrumentais. Lavava os instrumentais, embalava, datava, tudo certinho. Colocava para esterilizar e desligava o compressor. Desligava, e aí depois, porque, gente, ninguém merece. Eu trabalhava no SUS. No meu horário de almoço, eu ficava lá dentro do posto, sabe? Gente, uma certa vez eu esqueci de desligar o compressor. E lá, tipo, tem uns colchonetes, você pode dormir, ficar de boas lá. E aí eu tô lá, bem de boa, tentando dormir. De repente, aquele barulhão do compressor, bah, porque quando tá tudo silêncio, aí que ele grita mesmo. E eu, nossa, não acredito nisso. Aí sempre, né, antes de almoçar, tinha que desligar o compressor, deixar a sala ali organizada e tal. Aí quando era 1 hora, voltava novamente essa rotina. Primeiro atendimento, urgência, separar fichas. Quando eu, tipo, já tava bem adiantado no período da manhã, eu já pegava, já deixava as fichas separadas pra ganhar tempo. Então, tipo assim, olha aqui, a questão da gestão de tempo. Gente, ser bem sério, vou pegar agora no pé de vocês, e eu sei que muita gente não vai gostar. Pode observar, observe. Quando você está atendendo, né, você está ali num dia comum, seu atendimento, seu trabalho. Se você está com o celular no bolso, toda hora vai chegar uma notificação, WhatsApp, Instagram. Você vai, né, ter a curiosidade, principalmente se você for mãe. Você vai ficar pensando, não, é minha filha, é meu filho e tal. O seu dia não vai ser produtivo. Não vai, por quê? Gente, é sério, parece mentira, mas você pode observar. Toda hora que você vai. Aí você já tirou o foco. Você estava fazendo uma coisa, já tirou o foco. Aí você, ao invés de terminar aquela coisa, você já vai para outra coisa e vai fazendo, vira aquela bola de neve. Seu dia não é produtivo. Diferente do dia que você deixa o seu celular, digamos que desligado. Aí se você está com um filho doente, essas coisas, beleza, você chega no dentista e fala, doutor, mas você vai ver eu mexendo aqui no celular, né? Meu filho tá, né? Preciso, né? Tem notícias e tal. Mas se não, desliga o teu celular para você ver o quanto que você vai produzir. Sério, gente, faça esse teste. Não me xingue aqui nos comentários. Faça esse teste. Você vai produzir muito mais. Você vai antecipar muita coisa que iria te deixar, sabe, naquela bola de neve. Essa é a importância de você ter ali um checklist. É por isso que eu fiz esse checklist mostrando ali o passo a passo do que você não pode esquecer de fazer nos bastidores de um consultório. Isso ajuda demais, galera. Demais mesmo. Aí tá, depois, voltando do almoço e tudo mais, a mesma rotina. Só na segunda-feira que era diferente. Porque na segunda-feira a gente fazia questão de ter ali a questão das avaliações. Aí, como eu te falei, tinha ali o atendimento de urgência. Tinha a questão... Aí, na segunda-feira, a doutora geralmente marcava os pacientes, se fosse atender alguém, por volta de umas 3h30. Por quê? Porque nesse tempo a gente já fez a avaliação dos pacientes e tudo mais. E olha só que interessante. Geralmente, no particular, vocês vão concordar comigo. No particular, o dentista, ele marca uma restauração. Marcou hoje. A próxima consulta é daqui a 15 dias. A outra consulta vai ser daqui a 20 dias, entendeu? Então, tipo assim, é muito distante o agendamento. E no SUS, não. Pelo menos onde eu trabalhava era assim. Quando a gente fazia o agendamento, logo no dia seguinte, a gente já marcava o paciente. Aí a gente marcava os pacientes, tal, na mesma semana, para concluir o quanto antes. Vamos supor que a agenda ficou cheia e na outra segunda-feira, o que a gente vai priorizar? A gente vai fechar o atendimento de avaliação. A gente vai, acelerar na questão dos tratamentos. Olha essa jogada. Porque o que eu vejo? Eu vejo tanta gente, tipo assim, se sobrecarregando à toa, não dá conta de... E é uma exigência da coordenação, é você atingir ali a meta de tratamentos concluídos. E tem muito dentista que tipo assim, não tem esse controle, sabe, na questão do agendamento. Então ele vai agendando, tipo, sabe esses dentistas que tem o hábito de trabalhar no particular e vem pro SUS? Eles não dominam a agenda. Galera, é sério, fica até a dica pra você, ASB e TSB. Quando você vê que é um dentista desse jeito, você já fala com ele, doutor, vamos fazer assim, segunda-feira a gente faz uma profilaxia no paciente, aí na terça a gente já consegue resolver esses 2 dentes. Na quarta a gente faz isso, pra quê? Tratamento concluído, entendeu? É nisso que você precisa focar. Porque você deve se lembrar, galera, que as pessoas olham o SUS como atendimento gratuito. E não é isso, é um direito nosso. Só que, o que eles vão fazer? Eles vêm com tudo. Tipo assim, veio a mãe, já quer vir trazer o filho, já quer vir trazer o sobrinho. Então, tipo assim, você precisa ter controle. Porque de nada adianta você abraçar todo mundo e não dar conta desse processo. Então, era muito legal essa jogada também, sabe? A gente fazia questão de segurar a semana ali o paciente. E eles, galera, e é o seguinte, eles pegam, eles têm um... Como eu tava lendo aqui um comentário, mas voltando. Esses pacientes do SUS, a maioria deles, se você falar assim, olha, fulano, eu preciso que você esteja amanhã, 9 horas aqui. Quando é 8h30, eles estão lá. Porque eles dão valor ao horário. Diferente do pessoal particular. Particular, às vezes, você tá montando a sala. Ele confirmou, mas bem na hora da consulta que eles fazem, ele desmarca.
deixa você na mão. Então, a pegada do SUS eu gostava disso também, sabe? Esse comprometimento do paciente ali com o tratamento dele, porque eles valorizavam, sabe, gente? É isso que você precisa despertar nos pacientes particulares, a questão da valorização na saúde bucal.